Bom dia, gente. Nós somos a equipe 1 e vamos apresentar aqui o projeto sobre K-means, Quantum K-means. Falando um pouquinho sobre clustering, o que seria clustering? Ela é uma técnica utilizada em algoritmos de machine learning, em que a gente tenta agrupar dados semelhantes com base nas suas características. Além disso, a gente também pode utilizar essa técnica para análise de dados. Então, quando a gente estiver querendo analisar as features que a gente tem no dataset, a gente pode usar isso para saber quais são mais correlacionadas do que outras. Um dos algoritmos de clustering se chama K-means, que vai dividir os dados em K grupos, onde dentro de cada grupo os dados são parecidos e tem pouca variância. Mas, quando a gente lida com um conjunto de dados muito grandes, pode ser que a computação clássica não seja a melhor maneira de resolver esse problema. Então, é aí que vem o K-means, que é a versão quântica do K-means, utilizando os conceitos da computação quântica para a gente processar esses dados de uma maneira paralela e mais eficiente. Então, a gente consegue melhorar a execução em tempo, e essa melhoria é de nível exponencial. Falando um pouquinho agora sobre o nosso setup, então, quais foram as bibliotecas que a gente usou. A gente usou a NumPy para operações numéricas, a Matplotlib para visualização de dados, então é com ela que a gente consegue visualizar os clusters separados, a Pandas para manipular os dados, a Scikit-learn para a gente ler os datasets e realizar a seleção de feature também, e escalar os dados. E, por fim, a Qiskit, né, que foi com ela que a gente implementou a parte quântica do algoritmo. Beleza. Falando agora da parte quântica, é interessante a gente saber que a principal utilização da computação quântica é justamente para calcular a função da distância entre o que seriam dois pontos que vão ser transformados para 2 qubits por meio desse circuito aqui de swap test. E como é que a gente faz isso? A gente vai ter inicialmente os dados que vão ser reduzidos a duas dimensões, que vão ser esse data 0 e data 1. Esse data aí a gente pode imaginar que é uma linha do dataset. E aí a gente vai utilizar essa fórmula aqui de incorporação quântica para transformar esses dados que estavam em valores contínuos para coordenadas polares. E aí eles serem facilmente representados por uma esfera de Bloch futuramente. Aí agora para a parte do circuito quântico. A gente vai ter um qubit auxiliar e 2 qubits que vão começar zerados, mas que eles vão apresentar, por exemplo, alfa e beta, que vão ser 2 pontos que a gente possa imaginar do dataset original que a gente quer medir a distância entre eles. E aí a gente tem esse suporte de Hadamard para transformar esses qubits que vão começar de um estado inicial conhecido para um estado de superposição normal de manipulação de qubits. Depois eles vão passar por portas de rotação, que é para justamente a gente deixar esses qubits em estados semelhantes aos que a gente converteu os dados originais para as coordenadas polares. Então é aqui que eles vão meio que serem transformados em dados equivalentes aos do mundo real. Após isso, eles vão se misturar e o qubit auxiliar vai receber essa superposição entre eles, que depois vai ser manipulada em uma porta de Hadamard e onde é que vai acontecer realmente a parte do swap, que é a gente vai trocar meio que esses qubits e medir as amplitudes, a semelhança entre as amplitudes deles. Se eles tivessem, por exemplo, se o qubit resultante fosse um cat 0, quer dizer que eles são completamente iguais. Se fosse um cat 1, quer dizer que eles seriam completamente diferentes. E essa ideia que a gente vai usar de semelhança e diferença para eles participarem de um cluster ou não. E por fim a gente mede isso. Essa medição é justamente essa fórmula aqui de cima. Probabilidade, quanto maior a probabilidade do cat 0, mais semelhantes eles são, mais eles pertencem a um cluster. Quanto mais diferentes, menos semelhantes e menos eles pertencem ali a um mesmo cluster. Aí, certo. Agora, no código, a gente começa, faz o encode, né, de x e y, que vão ser os dados do mundo real. Depois a gente passa pela primeira porta de Hadamard para deixar eles no estado de superposição. Aplicamos as rotações para eles terem valores equivalentes aos do mundo real. Swap e porta de Hadamard para eles terem realmente swap, enfim. E por fim a gente faz a medição, que é para checar o quão próximo ou quão diferentes eles estão de cat 0 e cat 1. Pronto.
Agora, seguindo para as outras funções. Show. Aí no GetData a gente faz basicamente o carregamento inicial, né? Para os experimentos a gente escolheu 3 datasets, que é o Breast Cancer, Wine e Iris, né? E aí a única coisa que a gente faz aí de diferente é rodar um PCA para diminuir as dimensões desses datasets, né? Porque todos eles têm mais de 2 dimensões. Aí isso faria com que o custo, o esforço computacional para simular o circuito quântico fosse muito alto, né? Dado que, enfim, a gente só reduz para 2 dimensões. Aí a gente tem basicamente 2 funções de plot, que é para fazer o plot lá dos experimentos. E por fim a gente tem a função aí que inicializa os centros, né? A partir de uma seed, para ficar sempre o mesmo valor, né? A gente pega, e a partir do espaço de pontos, a gente pega 3 pontos aleatórios para funcionar como centro de cada um dos clusters, né? Massa, então a gente agora tem algumas outras funções, mas são funções bastante parecidas com o do K-means clássico, né, que é função, como você falou, dos centroides, função dos nearest neighbors e, por fim, a função do preprocess. A função do centroide basicamente tem a missão de encontrar os centroides, né, dado os pontos e o centro do cluster. E a função preprocess ela faz o min-max scaler, né, já que a gente está trabalhando com clusterização, a gente quer que os dois componentes principais do nosso PCA tenham a mesma importância, então é legal que eles estejam na mesma escala, né? Então a gente faz o scaler ali e posteriormente retorna esse dado. Então, falando agora dos experimentos, a gente montou aí um pipeline que define como vai ser realizado nosso experimento e quais são as métricas que a gente vai utilizar para avaliar os nossos resultados. Então, a gente definiu aí 2 funções, parecendo, para performar o clustering quântico e o clustering clássico utilizando o scikit-learn. Apenas para fim de comparação, esse clássico, né? Então, vai descendo aí. O dataset do Iris, esse aí é o conjunto de pontos e o nosso trabalho desce. Realizou essa clusterização aí. A gente quer maximizar a silhueta e minimizar o DBI. Então, a gente teve um bom resultado para esse primeiro, parecendo. Para o dataset do Wine, a gente também teve um bom resultado aí. E a gente tem mais abaixo uma comparação com o clássico. A gente vê, nota, né, que o clássico ele executa num tempo incrivelmente menor, mas lembrando que o nosso quântico ele realiza simulações, né, e são diversas simulações para poder aí computar a probabilidade com um maior número de tentativas, né. Então o nosso número de shots é bem alto, mais de 2.000 para cada distância. Então essa demora é entendida no quântico. Desce mais aí. A gente tem também para o dataset do breast cancer os melhores resultados que a gente teve com os quânticos, com o algoritmo quântico, né? E mais abaixo a gente analisa e tira algumas conclusões desses 3 experimentos, né? Em resumo, eu posso dizer que o dataset do breast cancer ele obteve os melhores resultados em ambas as métricas, né? Então conseguiu minimizar melhor o DBI, maximizar melhor a silhueta e sugerindo que esse algoritmo de caminhos ele funciona bem na tarefa de clusterização de dados para a gente, né? Então é isso. Beleza. E só para complementar, o autor também sugere que a gente consegue até melhorar o tempo da busca utilizando outros algoritmos quânticos, como, por exemplo, busca de Grover, que aí a gente conseguiria um desempenho ainda melhor. E para deixar claro, também a gente usa a parte quântica para computar as distâncias e o resto é um K-means praticamente normal, assim. Uma vez elas estão computadas, a gente só faz o resto. E é isso. Obrigado.